Alô, meus amigos do canal Energia e Meio Ambiente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é um dia tenso no Brasil e eu queria falar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento sustentável e tudo isso aqui que está acontecendo. A gente também tem opinião política, vocês veem que ali atrás está acontecendo uma manifestação também. Hoje é dia 28 de abril de 2017, pessoal, e está acontecendo no Brasil uma greve geral. Agora são 15 horas e 40 minutos. Hoje de manhã teve uma quantidade de gente maior aqui, mas deu uma esvaziada durante o momento ali do sol e agora está voltando a encher, está começando a crescer a movimentação de novo. Eu queria falar com vocês sobre o seguinte: essa manifestação aqui é uma manifestação resultante aí do processo político que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil houve uma movimentação política que ocasionou aí a perda de mandato da presidente Dilma, que foi eleita pelo povo aí assumiu o Temer e trocou a agenda do governo e está fazendo uma coisa completamente diferente, que é o programa do PSDB, digamos assim, que perdeu as eleições. E o Temer meio que fez um pacto com esse povo e está fazendo o programa de governo então do PSDB, o que está originando essa crise aqui. Então, primeiro eu vou dar uma visão geral aqui a vocês, antes de falar sobre o sistema, o que eu acho sobre isso, desenvolvimento sustentável, né, o que a gente tem ligação com isso. E de antemão vou dizer só o seguinte: o governo que assumiu dizendo que o Brasil estava na maior crise da história. Então, a solução que eles implementaram, e não vou nem discutir essa questão de maior crise ou não, tal. Mas, como solução, eles estão implementando um programa de governo em que, basicamente, quem está pagando a conta dessa maior crise na história que eles disseram que existe, né, é basicamente o povo. Então, estão sendo perdoadas as dívidas das grandes empresas, das empresas de telecomunicações, de um grupo de empresas que apoiaram, por coincidência, apoiaram nesse movimento aí de troca de presidência e estão sendo protegidos. A grande mídia está apoiando esse movimento e o povo está ferrado. Então, hoje eles estão aqui. Não é uma manifestação do PT, nem de nenhum partido, não tem nem bandeira de nenhum partido aqui. É uma manifestação de quem está lutando pelos direitos trabalhistas e pela sua aposentadoria. Então é basicamente isso, eu vou falar sobre isso. Como eu falei, dar uma visão aqui geral, aqui de Brasília, para que vocês vejam mais ou menos o que está acontecendo. Lembrando que hoje é 28 de abril de 2017, tá? E tem toda essa movimentação aí. Então vamos lá, pessoal. O desenvolvimento sustentável, ele fala do seguinte: a gente tem que crescer economicamente, isso é desenvolver. Você cresce economicamente, você tem mais dinheiro na economia movimentando. Mas isso não pode ser de qualquer jeito. Isso aí tem que fazer o quê? Tem que ter geração de emprego, tem que ter inclusão social, tem que ter uma participação da sociedade. Porque, afinal de contas, pensa comigo, para que serve um país rico e o seu povo pobre? Você pode ter isso. Então você tem países aí que escravizam seus povos, né, e pagam salário de fome para o povo e o dinheiro fica concentrado na mão dos ricos. Então o desenvolvimento sustentável é isso, é você ter uma economia forte, mas também ter uma distribuição de renda, mais justiça social. E mesmo assim, esse processo não pode acontecer de qualquer jeito, ele tem que ter um respeito ao meio ambiente. Existem também países que até conseguem distribuir mais renda, mas aí estão se lixando para o meio ambiente, polui rio e faz a maior bagaceira, digamos assim, né? E isso também não é bom. Então é isso que eu prego, isso, o desenvolvimento sustentável. Para mim é um discurso também sociopolítico, econômico, é isso que eu acredito. Desenvolvimento sustentável, eu acredito que o desenvolvimento ele não serve se não causar um benefício geral para toda a sociedade com respeito ao ambiente. Ele não serve. De outra forma, eu acho que não. Para que a economia vai se desenvolver se vai prejudicar a sociedade como um todo? Então, eu não acredito nisso, tá? Então, essa é a nossa bandeira, a sustentabilidade. Está sendo alguma coisa para lá. Bom, o que acontece no Brasil aí, meus amigos da Alemanha, meus amigos do Brasil, de outros países? O que acontece no Brasil é o seguinte: o governo, que inclusive era vice-presidente, foi eleito junto com a Dilma, eles foram eleitos para fazer um determinado plano de governo. Só que lá pelas tantas, o cara que perdeu, que é do PSDB, não se conformou com aquilo e daí começou a promover uma resistência que acabou nessa situação aí de impeachment da Dilma. A Dilma tinha uma política de governo, que foi para isso que ela foi eleita. Já o Temer, que é vice, adotou a política de governo do outro, do que perdeu. Inclusive os dois, como prova maior disso, os dois estão governando juntos.
os dois aí amiguinhos, entendeu? O Temer e o PSDB estão governando juntos. Independente de certo ou errado, é que o plano de governo que está sendo colocado agora em prática é da oposição, que perdeu a eleição. Isso leva muitas pessoas a acreditar que todo esse movimento foi um golpe. Então, por isso, esse é o argumento. Aí algumas pessoas dizem assim, mas quem elegeu o Temer foi também o pessoal do PT. Realmente, foi o pessoal do PT num governo de coalizão, na qual o próprio PMDB escolheu o vice. E isso daí não é escolhido. É um governo de coalizão, você tem que entender o que é isso. São dois partidos que se juntam e assumem uma determinada campanha, um plano de governo, esse aqui é o nosso plano de governo. Esse é o plano de governo, então a gente vai fazer isso aí, vamos promover o desenvolvimento dessa forma. Então o PMDB assinou isso, né, junto com o PT, e aí colocaram o Temer, foi escolhido por eles, e depois o PMDB meio que deu uma rasteira aí no PT e começou a governar com a oposição. Então basicamente isso está acontecendo. Nesse processo, a culpa de quem está pela tal chamada crise, aí eu vou falar para vocês, o Brasil não está em crise, o Brasil não tem necessidade de estar em crise. Essa crise, na minha opinião, ela foi criada pela mídia, tá, e prejudicou todo mundo. Foi criada justamente para respaldar uma troca de governo, né, uma troca de agenda de governo, e não só de governo, uma troca de agenda. Então foi tudo um processo criado. O Brasil é um país rico demais, pessoal, para estar em crise. Não se justifica. A nossa crise, ela não é do país, de economia, ela é crise de gestão, crise de caráter, como está sendo mostrado aí nas operações de investigação, que, na minha opinião, também não estão funcionando da maneira como poderia ser feito, de maneira igualitária. A gente nota que tem um certo grupo de pessoas e políticos que estão sendo privilegiados nesse processo. Então, na minha opinião, como eu falei para vocês, há muita riqueza no país, eu não acredito nessa crise, tá? E essa crise, para mim, foi criada para justificar uma troca de agenda de governo. Não vou nem falar de presidente, mas troca de agenda de governo. Bom, a solução que esse governo encontrou, então, para isso, foi basicamente bater o martelo em cima da classe trabalhadora. Como assim da classe trabalhadora? Mas realmente o Brasil precisa de reforma da Previdência, de tributária, política. Claro, o Brasil precisa de uma série de reformas. Só que nessas reformas, não pode ser que só o povo pague, sabe, que pague o preço dessa crise criada aí do governo. Tem mais alguém se manifestando? Fora Temer! Fora Temer! Por que fora Temer? Porque a gente tem que temer, né? A gente quer aposentar, a gente tem que ter nossos direitos preservados. O trabalhador não tem que pagar o pato pelos estragos deixados pelos ratos. Aqui, ó. Olha, por coincidência, pessoal, acabei de falar isso e eu não conhecia eles antes, eles só estão repetindo o discurso que eu estou falando. Eu estava dizendo aqui que, para o canal Energia e Meio Ambiente, que nessa crise que eu acho que foi criada, foi para trocar a agenda de governo, nem falando em nome de político, mas ela foi criada para respaldar essa troca, só que para resolver a crise, quem está pagando o preço somos nós. É o trabalhador. Por exemplo, o governo nos diz assim, a gente cobra muito imposto. Se ele vai contratar um funcionário, o empregador ele paga o preço que ele paga de salário para o trabalhador, ele também paga para o governo. Mas o governo não quer abrir mão desse negócio e nem fala sobre isso. Justamente. Então, só quem está pagando... Você é jornalista, tem blog, alguma coisa Não, assim? eu tenho o canal Energia e Meio Ambiente, a gente luta pela sustentabilidade. Inclusive, nossos cartazes, ó, São sustentáveis, ó. ó, aproveitados, ó. Olha É que trabalho bacana. de aluno, ó. Você quer Ah, trabalho que de bacana, aluno, olha aí. A gente usou Pra o verso Aham. para aproveitar É de cabeça pra baixo. esse trabalho. Aham. Pronto. Sustentabilidade também. Qual Mas- o nome, Guerreiro? Qual é o seu nome? Gleison. Gleison, Tá prazer, certo. Guerreiro. Tamo Boa junto, sorte, Gleison. parabéns Boa aí pela sorte pra campanha. nós. Certo. Então, pessoal, é isso aí. Vocês viram, eu não conhecia o pessoal e o discurso é o mesmo, sabe? O pessoal que está aqui, ele está lutando isso. Você não viu ali partido nenhum sendo representado e é isso que está acontecendo. Bom, se o governo realmente quer ajeitar a situação da economia, por que não melhora a gestão pública? Já pensaram em melhorar? Eles falam de uma forma como se nesse processo de crise só existe um culpado, que é o povo. Mas e a eficiência da gestão pública brasileira? A eficiência dos gestores diretos, são os prefeitos, governadores, o próprio presidente. Como é que fica isso? Do jeito que eles colocam que a culpa é do povo, parece que eles são assim, os donos da melhor eficiência de governança no Brasil. E aí eu acho que
que isso está errado. Tem alguém me ligando aqui, deixa eu rejeitar. Então é isso que eu acho que está errado, sabe? Eu acho que tem que pensar direito, é preciso fazer uma reforma, mas uma reforma ampla, com alguém que realmente está comprometido com o caso. Enfim, o que eu, resumindo aqui 10 minutos, o Brasil é um país muito rico, eu não acredito nessa crise, ela foi criada por uma troca de agenda de governo e agora o povo está pagando o pato de algumas pessoas de terem ido à rua, eu acho que inocentemente, por não estudar muito profundo, né? E acabaram agora sendo prejudicados também. E hoje a gente vê o povo com a bandeira do Brasil, junto com o povo que está vestido vermelho, todo mundo junto aqui, lutando pela mesma coisa, que é, imaginem só, o brasileiro trabalhar a vida toda e não ter direito de se aposentar. Foi isso que o governo atual pregou, que colocou em pauta, e depois que com muita manifestação, isso, daquilo, outro, depois ele deu uma reduzida, mas a intenção que fica, a intenção do governo é ferrar com o povo, infelizmente. E eu não acredito em desenvolvimento sustentável dessa forma. Então esse, para os meus amigos da Alemanha, para o canal Energia e Meio Ambiente, para os meus amigos do Brasil, esse é meu posicionamento. Eu acho que deve haver uma reforma sim, deve haver investigação, mas que isso seja para todo mundo. O Brasil é um país de muitas cores, de muitas crenças, de muitas nacionalidades, sabe? E não pode você, por exemplo, o movimento do índio que foi aqui atacado pela polícia, o Brasil também é índio. Você não pode desenvolver a sociedade brasileira tacando pau no índio e incriminando o índio. Aí a mídia vai lá e diz que o índio é vagabundo, que não trabalha, que não sei o quê. Alguns políticos estão com esse discurso. Eu acho que isso está errado, sabe? O povo brasileiro é essa mistura. O povo brasileiro é muita cor e muito credo e diversidade, e a gente deve se orgulhar disso e não estar começando a apontar para um ou para outro, dizendo que esse e aquele é menos, esse é mais. Não existe isso, sabe? Isso é discurso de gente que apoia fascismo, essas coisas. Não concordo muito com isso, não. Então é isso aí, pessoal. Deixe sua opinião. Esse é um dos poucos vídeos que a gente fala também um pouco mais sobre política, de uma maneira mais generalizada aí no nosso canal Energia e Meio Ambiente, para vocês saberem também o meu posicionamento, não o posicionamento da classe de desenvolvimento sustentável, mas o meu dentro desse conceito, baseado nesse conceito aí de sustentabilidade, tá certo? Vou finalizar então o vídeo mostrando um pouco mais aqui desse movimento aqui em Brasília para vocês. Hoje, que é 28 de abril de 2017, faltam 10 minutos para as 16 horas, e é esse o Brasil de agora. Grande abraço, se inscreva no nosso canal aí, a gente está acompanhando tudo, se inscreva no nosso canal Energia e Meio Ambiente e se junte com a gente a essa causa aí, tá certo? Grande abraço, viva a sustentabilidade!